Houve uma brutal mudança no clima político após o discurso de Lula, realizado ontem, no dia 10 de março, no sindicato do ABC. E essa brutal mudança tem a ver, olha como na política os discursos são importantes, né? Existem na política Churchill, quando primeiro-ministro da Inglaterra, ele teve 2 períodos de primeiro-ministro, mas o primeiro período coincidiu inteiramente com a guerra. Ele assumiu quando a Alemanha invadiu os Países Baixos e o Benelux, né, como se diz, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. E Churchill, ele elaborava todos os seus discursos, ele próprio, e pensava nas frases e nas palavras. A política, a fala, é um elemento fundamental da política. A fala que arregimenta, que coloca a gente junto. Não a fala que divide, né? E o discurso de Lula foi nessa direção. O discurso de Lula reconheceu a importância da imprensa, reconheceu a importância do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a importância dos políticos, reconheceu a importância de não ter ressentimento. Política não é feita de ressentimento. Política não é feita olhando no retrovisor do carro. Política é feita olhando através do para-brisa, olhando para frente. Retrovisor você utiliza simplesmente para saber quem é confiável, quem não é. Mas você olha para frente. Tá? E isso que nós vimos no discurso de Lula. Né? Né, nesse horizonte, quer dizer, o Lula foi claramente para o centro. Né? Bolsonaro saiu do centro, Lula, muito inteligente, claro, disse, já que Bolsonaro saiu do centro, eu vou lá e ocupo o centro, porque a esquerda já é minha. Não é isso? Pronto. Né? Alguém de esquerda não vai votar no Bolsonaro. Eu não quero saber do primeiro turno. Alguém de esquerda pode votar no Boulos no primeiro turno. Eu acho que o Boulos nem candidato vai ser. Mas, enfim, vota lá no Boulos. Ele não vai para o segundo turno, alguém de esquerda não vai votar no Bolsonaro no segundo turno. E aí, Lula, a esquerda eu tenho, então tem que ir para o centro. Foi exatamente o que ele fez no discurso dele. Ele foi para o centro. Né? E aí, né, durante o discurso, é muito interessante o que aconteceu, porque foi durante o discurso Rodrigo Maia faz tweets muito elogiosos a Lula. Né? Rodrigo Maia busca ali o quê? Um reposicionamento político, que obviamente tem a ver com o reposicionamento de seu eleitorado no estado do Rio de Janeiro. Tá? Ele não pode fazer um reposicionamento que ele perca eleitores. Ele pode perder alguns, mas tem que conquistar outros. Tá? Então ele faz ali um reposicionamento. Rodrigo Maia faz parte de um grupo político, o próprio pai dele, Eduardo Paes, todos se conversam muito. No Rio de Janeiro, na eleição de 2018, Bolsonaro teve no segundo turno o mesmo desempenho eleitoral que teve em São Paulo. Olha que loucura. Minas Gerais, não. Minas Gerais, o PT perdeu, mas foi de bem menos. No Rio, não, foi uma surra. Então, é importante para o PT ter uma aliança relevante no Rio de Janeiro. Mais do que isso, Rodrigo Maia pode ser, né, não estou dizendo o nome dele exatamente, ou pode ser o nome também, mas pode ser a pessoa que vai fazer a ponta de lança. Lula conversa com todo mundo, Lula não precisa de ninguém para conversar por ele. Tá? Mas, de qualquer modo, a política se faz em grupo. E aí você tem no PT alguém que conversa com alguém que é do MST e conversa com o MST, alguém que conversa com os sindicatos, alguém que conversa com o empresariado de São Paulo, políticos. Tá? Quando eu estou falando alguém que conversa, são políticos, pessoas com voto. Tá? E você pode ter de fora do PT gente trabalhando para a candidatura do PT que conversa com outros segmentos, né? Para além de Lula. Então Rodrigo Maia pode ser essa figura, né? A partir de agora. Né? Rodrigo Maia fez esse reposicionamento para isso. Ele ficou escanteado do atual governo, foi lá o ACM Neto, né, dominou o partido dele, ele caminha, obviamente, para sair do DEM, e ele se reposiciona. E isso vai ter um realinhamento de determinados segmentos da direita no Brasil, que vão aderir à esquerda. Né? E Rodrigo Maia é só um sinal disso. É apenas um sinal desse reposicionamento. Preste atenção daqui para frente. É lento, tá? Mas já começou a acontecer. Aliás, já começou a acontecer de uma forma muito rápida. O seu desfecho, colocar mais gente lá dentro, vai ser lento e vai depender dos eleitorados. Isso vai acontecer com setores da direita em vários estados do Brasil que tem mais voto de esquerda, principalmente. E o mais importante que ocorra, que seja Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tem várias hipóteses, já se fala no mundo político, informação que eu tenho, tá?
que Rodrigo Maia poderia ir para o MDB. Rodrigo Maia ser vice de Lula não é uma tarefa simples, né? Eu estou tratando mais do conceito, tá? Mas não é uma tarefa simples, porque Rodrigo Maia tem que entrar num partido razoavelmente importante e dentro do partido ele tem que ser o nome escolhido. Não é trivial isso, tá? Então por isso que neste momento, né, a chamada que eu fiz é muito mais o conceito do que literalmente ela, tá? Alguém com perfil de Rodrigo Maia, mas também pode ser ele. Uma hipótese possível é ele não ir para o MDB e ir para o PSD do Kassab. O PSD no Rio de Janeiro tem alguém com quem o Rodrigo Maia conversa bem, que é o ex-deputado, nem sei se ele tem mandato ainda, o Índio da Costa, tá? Que foi sempre muito ligado a César Maia. Então, o Índio da Costa é quem hoje controla o PSD do Rio de Janeiro. Teria que ter uma conversa lenta, complicada, mas para o Rodrigo Maia ser essa pessoa no Rio de Janeiro. E o PSD tem muita coisa a oferecer. Tem uma aliança sólida com o PT na Bahia, tem Calil, que caminha para ser candidato ao governo de Minas Gerais, e tem talvez a possibilidade, não sei, Rodrigo Maia disputando o governo do Rio de Janeiro, ou de vice de Lula, alguém forte, numa aliança forte entre Rodrigo Maia no PSD de Kassab, apoiando Lindbergh para governo do estado do Rio de Janeiro. Enfim, as conversas começaram, né? E as conversas serão nessa direção. Não adianta para a esquerda, tem lá os militantes de esquerda, super hipersectários, né? Ah não, quem tinha que ser vice de Lula é Luísa Trajano. Luísa Trajano não é da política, não tem voto. Não é interlocutora. Rodrigo Maia é interlocutor. Rodrigo Maia conversa com gente do mercado. Rodrigo Maia tem ativos imensos, gigantes, que Luísa Trajano não tem um pingo. Não tem um pingo. Né? O Lula é político. O Lula que é gente da política. Ele tinha lá, Zé de Alencar, lá atrás, não tinha ganho, não era presidente ainda, precisava ampliar. Foi lá e ampliou. Agora ele já... todo mundo conhece Lula. Todo mundo sabe quem é Lula no governo, conversa com todo mundo, ouve. Lula divide o mundo, somos nós e eles. Eles é Bolsonaro e o time do Bolsonaro. Nós é quem quer vir conosco. Ele defende o nós e ataca eles. É assim, política é assim. É assim na Espanha, é assim na França, é assim na Holanda, é assim na Inglaterra, na Alemanha. É assim que é. Uma vez definido os nós e os eles, nós está aberto. Se todo mundo quiser ser nós, agora o nosso projeto é esse. Como nem todo mundo quer, eles são eles. Então, foi o que ele fez no discurso, e é o que ele vai fazer daqui para frente. Se Rodrigo Maia quiser vir para o nós, ele vem, não tem problema. Né? E aí ele vai ser uma figura importante, e ele vai trazer mais gente da direita. Né? E aí, nesse arranjo com Gilberto Kassab, com o PSD, pode vir uma máquina formidável para a campanha, tempo de TV, etc. Máquina formidável para a campanha de 2022, que inclui Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os fiéis da balança na eleição presidencial. E outras coisas mais, é claro que vai morder aqui e acolá, sempre vai ter apoio aqui e acolá. Então, seguindo lá o velho arraiz, né, aliança boa é aliança com a direita, porque amplia, a esquerda eu já tenho, né, essa sinalização de Rodrigo Maia, repito, ele se reposicionando politicamente, encontrando um lugar para ele politicamente, veio de encontro ao discurso de Lula. Lula continua na mesma posição de sempre. Lula é líder, é o principal líder, de longe, do maior partido de esquerda do Brasil, talvez até da América Latina inteira. Né? O posicionamento de Lula é esse. Ele transige a partir de um posicionamento claro, aliás, que ficou claro no discurso dele. Não tem, né? Ficou claro no discurso dele. Agora, não tem como governar o país. Ele, inclusive, no discurso falou isso. Olha, o povo elegeu quem está lá no Congresso. Eu gostaria que só tivesse gente de esquerda, mas não é assim. Lula disse isso. Então tem que fazer aliança com quem está lá, né? Com as forças, com quem tem voto. Aliança é com quem tem voto. E por ter voto, conversa com muitos interesses no país. Então esse movimento, né, houve um movimento gigante. Sem contar, né, caminhando aqui para a conclusão do vídeo, né, uma coisa que eu aprendi com o meu professor na época da minha graduação. Tive um professor que faz parte de um grupo de WhatsApp do qual eu organizo. É um grupo muito moderado, diga-se de passagem, o professor Charles Peçanha, que ele dizia em aula várias vezes, a oposição não governa, mas faz governar. Um líder forte como é Lula, favorito para ganhar a eleição, fazendo oposição ao Bolsonaro, empurra Bolsonaro para governar. Né? É ridículo, Bolsonaro
patético, né? Então alguém seguiu o Bolsonaro porque ele defendeu o tempo inteiro, foi contra o tempo inteiro as vacinas, foi contra o tempo inteiro as máscaras, e da noite para o dia ele vira a favor. Isso torna um problema para Bolsonaro, mas não importa. Lula está empurrando ele para se mexer mais. Eu acho que ele é incompetente, tem uma equipe incompetente, infelizmente, porque eu gostaria que, de fato, nós tivéssemos uma vacinação rápida, em massa rápida no Brasil. Mas, por mais que ele tente fazer isso, ele não tem competência, nem a equipe dele tem competência para fazer isso. Mas está lá Lula, né? E o jogo mudou completamente, o clima mudou completamente. É isso que eu digo, você tendo um líder, né? Enquanto esse líder tinha uma espada por sobre a cabeça dele, dizendo, olha, você pode ser preso, você está impedido de disputar a eleição, pode ser preso novamente a qualquer momento, não dava para esse líder, né, reflorescer, digamos assim. Agora isso tudo acabou, né? Não adianta nem ficar pensando, não, vão julgar de novo. Isso não vai acontecer. Está decidido pela elite. Isso não vai. Tem um vídeo meu, de antes, inclusive, da decisão do Fachin dizendo isso. No dia da decisão do Fachin, antes. A elite já decidiu que uma elite que já rompeu com o Bolsonaro diz, olha, a gente quer tirar Bolsonaro de lá, Lula é quem tem mais condições, vamos de Lula, né? E Rodrigo Maia representa isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Inscreva-se, por favor, inscreva-se no canal. Curta esse vídeo, por favor. Comente esse vídeo, traga mais gente para o canal. Um grande abraço.